Olá a todos! Nessa aula eu vou estar explicando como você configura o seu espaço de trabalho, o Workspace, no Visual Studio Code, ou mais conhecido VS Code, para que você possa programar utilizando as linguagens de programação C e C++, tá ok? Eu vou considerar que você já tem instalado o compilador C++ na sua máquina e também que o VS Code já está instalado na sua máquina. Tá certo? Caso você não tenha, eu vou deixar um link aqui para um vídeo onde eu explico exatamente como que você faz isso, tá ok? Muito bem, então nós vamos seguir esse seguinte roteiro aqui. Primeiro, eu vou começar explicando o que vem a ser o VS Code, fazer uma rápida introdução. O VS Code ele é considerado uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, significando que ele agrega, ele tem as funções de editor de texto, tem o compilador, tem um depurador e outras ferramentas de produtividade que te ajudam muito na produtividade do desenvolvimento de software, tá bom? Bem, e o que vem a ser o Workspace? No VS Code, Workspace, ou espaço de trabalho, é um conjunto de arquivos, pastas e configurações que define o seu ambiente de desenvolvimento dentro desse editor, tá? Seria um ambiente de um espaço onde você configura seus projetos e quando você sair da máquina, você tem aquele espaço de trabalho novamente, todo configurado quando você retornar, tá? Quando você abrir aquele workspace, tá ok? Primeiro momento, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, considerando que você já tem o VS Code instalado, abra o seu VS Code. Para isso, você pode pressionar a tecla do teclado bandeira do Windows, e pesquisa, tanto no Linux quanto no Windows funciona. E digite VS, ele já vai mostrar aqui para você, tá? O ícone do Visual Studio Code. Então, vamos abri-lo, tá? Aí nós temos algumas questões a serem observadas, tá certo? Aqui eu coloquei assim, nós vamos abrir o VS Code e depois vamos fazer um reconhecimento aqui do VS Code. Essa aqui é a interface dele, nós temos aqui a barra lateral com algumas ferramentas, tá? Nós temos aqui o explorador de arquivos, uma lupa de localização, eu tenho alguns outros itens a mais aqui e temos aqui também o botão de extensões que a gente vai utilizar ele já, tá bom? Muito bem, então o que nós vamos fazer agora é o seguinte, abrir o VS Code, nós já abrimos, vamos verificar agora se o VS Code tem os plugins ou as extensões, extensões que permitem a gente compilar o C e C++ de maneira mais prática, certo? Então, o passo a passo que vocês vão seguir é esse aqui. Primeiro, você vai clicar aqui nesse ícone das extensões, seleciona as extensões aqui e digita aqui em cima C++. Tá? Se você digitar C++ aqui, ele já vai mostrar todas as extensões que estão disponíveis para você compilar com C e C++. A primeira extensão que a gente vai instalar é essa aqui, ó. Nós vamos instalar o C, C++ da Microsoft, Extension Package. E aí nós vamos instalar essa aqui, ela já instala as demais que estão vinculadas, tá? Observe que ele está instalando essa de temas, tá certo? E aí algumas outras já foram instaladas. Aqui eu tenho a opção de desabilitar ou desinstalar. Também você vai instalar, eu gosto muito dessa extensão aqui de Daniel Pinto, Ele fez essa extensão C++, Compile e Run. Você, com esse ícone laranja, instala ela também, tá certo? Uma extensão a mais para nos ajudar. Beleza. Feitas as instalações, nós vamos observar agora que todo o VS Code está em inglês. A maioria das vezes ele vem instalado assim, em inglês. Caso você não queira ele em inglês, nós temos algumas opções para que você possa configurar ele. Aqui em extensões mesmo, por exemplo, se você digitar aqui português e esperar, ele vai trazer aqui o pacote, a extensão da Microsoft para português do Brasil. Você peça para instalar ela aqui, tá? Ele vai instalar, assim que ele instalar, ele mostra esse pop-up aqui embaixo, pedindo para você, ó, Change Language, ou seja, mude a linguagem e reinicie. Você clica aqui, ele vai então reiniciar o VS Code, já com todo ele em português, como você pode ver aqui agora, tá certo? Então, estando aqui em português, nós vamos agora começar a configuração do nosso ambiente de trabalho, tá
certo? Vamos aqui para o nosso roteiro. Então nós temos aqui, já mudamos o idioma, já criamos aqui agora, instalamos os plugins. Agora a gente vai vir aqui, tá? E vai criar o nosso workspace, tá? Primeiro passo para você criar o seu workspace é você criar uma pasta em qualquer lugar do seu computador. Nós temos que abrir a pasta, tá? Aqui a primeira opção que ele dá no explorador, se a gente clicar aqui, é abrir uma pasta. Então, o que eu tenho que fazer é criar uma pasta. Então, você vai lá no seu explorador de arquivos, tá? Ou eu pressiono bandeira E aqui, ele já dá um atalho. Abriu aqui, eu vou procurar aqui a pasta documentos, por exemplo, tá? Posso procurar a pasta documentos ou área de trabalho, né? Qualquer lugar que eu quiser criar essa pasta, e posso criar aqui uma pasta com o meu nome, por exemplo, ou posso criar uma pasta aqui com o meu nome. Aqui eu já tenho uma pasta com o meu nome, vou até deletá-la, né, para demonstrar exatamente como que faz o passo a passo. Você clica em novo, nova pasta, renomeie ela com seu nome, ou qualquer nome, o nome do seu projeto, tá? Eu coloquei meu nome aqui, mas simplesmente para demonstrar como que eu faço. E aqui eu tenho a opção de clicar em abrir pasta por aqui, ou vir em arquivo e abrir pasta, tá? Então, clicando aqui, eu vou procurar onde está a minha pasta. Chegando aqui na minha pasta que eu acabei de criar, tá? Eu vou pegar essa pasta, seleciono ela. Essa pasta vai ser o local onde eu vou estar trabalhando, meu workspace. Mas, feito isso aqui, eu quero fazer o seguinte: eu posso criar aqui subpastas nelas, mas eu aconselho que você primeiro venha aqui, tá certo? Vem aqui e já salve essa pasta como workspace. Então você vai salvar esse espaço de trabalho como workspace. Ele geralmente vai sugerir o nome da própria pasta com ponto workspace. Então essa é a extensão do arquivo, tá certo? Esse é um arquivo de configuração de workspace do VS Code. Você escolhe o local, pode salvar em qualquer local, mas vamos escolher salvar aqui dentro dessa própria pasta. Então, a partir de agora, nós temos um workspace aqui com o seu nome, o meu nome no caso, e esse arquivo de workspace criado. Próximo passo que eu posso fazer agora é o seguinte: é criar minhas pastas, tá? Criar pastas, arquivos. Eu vou organizar, por exemplo, na nossa disciplina aqui de programação, vou organizar aqui em alguns tópicos. Por exemplo, eu vou criar aqui alguns tópicos, pastas para tópicos. Então, criar uma pasta para introdução. Posso criar outra pasta. Se eu clicar aqui agora, ele vai criar uma subpasta. Verifique, ó, introdução. Eu poderia digitar aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar uma outra pasta para printf. Então eu colocaria aqui dentro todos os exercícios de printfs. Criarei uma outra para scanf. Então observe que eu vou criando uma estrutura de pastas aqui dentro, umas das outras, organizando o meu ambiente de trabalho. Mas se eu quiser uma outra pasta no mesmo nível dessa de introdução, eu tenho que selecionar aqui, tá? E clicar novamente aqui. Agora ele vai criar uma pasta no mesmo nível. Vou chamar ela de 01 e vou chamar ela de estrutura sequencial. Estrutura, underline, sequencial. Não é necessário o underline, mas eu gosto de colocar sempre o nome não separado por espaço. Ok, então ele está organizando a minha pasta. Eu posso construir toda uma estrutura de pasta aqui, ok? Muito bem. Digamos agora que você construiu essa estrutura de pasta e quer criar arquivos. Você quer criar o seu primeiro arquivo, tá? Aqui na introdução, por exemplo, eu quero criar um arquivo, eu posso selecionar a pasta, basta que eu clique com o botão direito, posso selecionar novo arquivo aqui, ou clicar na pasta aqui e vir aqui em cima, novo arquivo também, tá certo? Então, clicando aqui ou clicando aqui em novo arquivo, eu vou gerar um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo, esse primeiro arquivo, de Olá Mundo, Olá underline Mundo, e tenho que colocar a extensão .c. A partir do momento que eu coloco a extensão .c, ele já gera aqui para mim, tá? Um ícone indicando que esse arquivo é um arquivo de código-fonte .c. Aqui eu tenho um pequeno código de Olá Mundo, que eu já vou copiá-lo aqui para ficar mais rápido, tá? Um pequeno código de Olá Mundo aqui. Aqui dentro nós temos o editor, nessa parte, então nós temos aqui o explorador de arquivos, né? Nós temos arquivos e pastas aqui. E aqui eu posso digitar o meu texto, tá? Digitei o texto. Tendo digitado o texto,
Se eu pressionar Ctrl+, tá, pessoal? Ele aumenta a tela. Se eu pressionar Ctrl-, ele diminui a tela, tá certo? Para ficar confortável a sua visualização. Então, tendo digitado o texto, o arquivo já está salvo. Aqui, observe que depois de instalar os plugins, agora eu tenho botões aqui que eu posso acionar. Então, eu posso pressionar apenas o F6, ele já vai compilar, e posso também pressionar F5, ele vai compilar e debugar, tá? Então, clicando aqui, ó, observe, ele já vai compilar. Se tudo deu certo, o meu programa foi compilado e mostrou a mensagem Olá Mundo aqui, numa janela externa. Observe que eu configurei ele aqui para a janela externa, no de vocês provavelmente não vai estar dessa forma. Ele vai aparecer simplesmente aqui embaixo. Como que eu faço para ativar, para ele abrir o terminal externo, tá? Já que apareceu, eu vou fazer essa explicação também. Basta que você venha aqui em extensões, procure a sua extensão do Compile Run, né? Que é a nossa extensão que a gente está executando, clica nela. Deixa eu ver aqui o terminal, configurações. Eu clico aqui em configurações, botão direito, ó, cliquei aqui, vou lá em configurações, e aí eu procuro aqui External Terminal, ó, Run in External Terminal. Aqui vai estar desmarcado. Se você não quiser que apareça o terminal externo, desmarque essa opção. Caso você queira que ele apareça um terminal externo, marque essa opção, tá certo? Eu vou deixar desmarcado agora para que a gente possa visualizar de uma outra forma, tá certo? Então vou executar novamente, ó, clicando aqui ou pressionando F6, olha onde ele vai compilar o Olá Mundo. Ele compilou e vai mostrar o resultado no terminal aqui, a mensagem Olá Mundo. Então, terminamos de executar o nosso programa aqui, beleza? Olha, beleza, até aqui tá ok. Muito bem, agora digamos que você tem que ir embora à tarde e você está numa máquina, por exemplo, no laboratório da universidade e você digitou o seu workspace está lá aberto. Se você deixar ele aberto, o próximo aluno que entrar vai utilizar o seu workspace. Então, o que você faz? Você vem aqui em workspace, fechar o workspace, ok? Próximo aluno que chegar, ele vai ter que clicar aqui, ele vai ter que abrir o seu próprio workspace. Você, quando chegar agora, não precisa mais abrir o workspace, basta que você venha aqui, abrir o workspace a partir de arquivo. Na próxima vez, ó, você vai procurar a pasta onde está o seu workspace, que é a pasta, no meu caso aqui, a pasta Gunnar, clico sobre o arquivo de workspace, abrir, e ele abre ele com todas as configurações e todo o estado atual quando eu fechei ele, tá certo? Todos os arquivos estão aqui, todos eles estão salvos, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também, tá, pessoal? Observar que tudo que eu criei aqui, por enquanto, está naquela pasta, mas eu posso adicionar no meu workspace pastas que estão em outros locais. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma pasta de código, aliás, desculpa, cliquei aqui. Eu posso, por exemplo, clicar aqui em arquivo e adicionar pasta ao workspace. Posso clicar aqui. Quando eu clico em adicionar pasta ao workspace, eu tenho a opção, tá? Eu tenho a opção aqui de procurar uma pasta qualquer, tá? E adicionar ela. Essa pasta vai passar a fazer parte, então, ó, por exemplo, se eu clicar aqui Python Scripts, é uma pasta de scripts Python, que está em outro local, mas ela a partir desse momento também faz parte do meu workspace. E assim eu posso colocar quantas pastas eu quiser aqui dentro, de forma que quando eu voltar, o meu ambiente de trabalho estará configurado. Então, para vocês que têm que fazer exercícios, agora você quer criar um novo arquivo aqui, basta que você clique sobre uma das pastas, crie o seu novo arquivo, por exemplo, segundo.c, e aqui ele vai abrir uma nova janela, criando abas para que você digite todo o seu código. Espero ter ajudado, tá? Boa sorte a todos, bons estudos, e é isso aí, galera. Obrigado desde já. Curtam esse vídeo.